Ezequiel capítulo 1, leiamos assim, eu lerei, você esteja atento, assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 26. Ezequiel capítulo 1, nós leremos a partir do versículo 26. Assim diz a palavra do Senhor: Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Leiam todos comigo a segunda metade do 28. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Oremos ao nosso Deus. Pai, fala conosco agora. Glorifica o nome de Jesus. Abre o nosso coração e a nossa mente, ó Deus, e deixa-nos conhecer-te mais. Dá-nos, ó Deus, ó Pai, espírito de entendimento da Tua palavra. Abra a nossa mente, o nosso coração, meu Deus, e deixa-nos conhecer-te mais. Nós vivemos dias muito desafiadores. É preciso conhecer ao Senhor para poder enfrentar momentos tão difíceis. Ó Deus amado, abre o nosso coração e faz-nos confiar em Ti. Ó Deus, descansar na Tua soberania, experimentar o Teu poder e confiar na fidelidade do Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Eu não sei para você, mas estes últimos anos, 2020, 2021, sem sombra de dúvidas, estão catalogados para mim como alguns dos anos mais difíceis da minha vida. Nós vivemos um período de muita luta e muito desafio. Vimos muitas pessoas caírem enfermas. Vimos pessoas que amávamos passarem pela morte e nos sentimos como que órfãos e ausentes destas pessoas. Vimos grande luta no meio da sociedade. Vimos, amados irmãos e irmãs, mais de 60 mil negócios na nossa cidade fecharem as suas portas. Tempos difíceis. A pandemia do coronavírus nos impactou a todos. E eu me lembro que lá no início da pandemia, um amigo da capital federal entrou em contato comigo para dizer que ele, um jurista, tinha conversado com um desembargador que se dizia ateu. E o desembargador se dirigiu a ele e disse o seguinte: agora vocês que são cristãos estão bem, porque nós que não cremos em Deus estamos desesperados. Nós não temos esperança alguma e não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Vocês que creem em Deus estão sofrendo, mas vocês pelo menos têm esperança, mesmo diante de tão grande aflição, diante de tão grande tempestade. Os ímpios reconheceram que só quem tem Deus tem esperança, tem coragem, tem elementos para enfrentar as maiores dificuldades desta vida. E ao olhar para este texto da palavra de Deus, nós encontramos o profeta Ezequiel. Ezequiel, no 5º ano do exílio, cumpre 30 anos. E ele é filho de sacerdote. Consequentemente, com 30 anos, ele começaria a exercer o seu sacerdócio no templo de Jerusalém. E Deus o arranca da sua terra e o leva para o exílio,
um lugar em que a princípio ele não conhecia nem o idioma. E ele pensou que talvez tudo para ele estivesse acabado. Mas quando ele tem 30 anos, no lugar de ser sacerdote no templo de Jerusalém, Deus o chama a ser profeta. Mas a situação de Ezequiel não vai ser fácil. E é por isso que ele se chama Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece em hebraico. Porque ele vai pregar e as pessoas vão dizer: que maravilhosas mensagens prega o profeta Ezequiel. Ele é como quem canta boa música. Mas eles não ouvirão as mensagens que ele pregará. E em um determinado momento da sua profecia, Deus tira a vida da sua própria esposa e nem permite que ele derrame uma lágrima sequer, para demonstrar que Deus estava castigando o seu povo e nem chorava por causa disso. Ezequiel enfrenta momentos de terrível luta e de grande dor. E para vencer esses momentos, Ezequiel precisa conhecer a bondade do Senhor. E é por isso que aqui, no início da sua profecia, depois de dar a ele a visão de alguns seres angelicais, ele nos mostra que acima desses seres angelicais há um firmamento celestial. E nesse firmamento ele vê uma aparência de homem. E o final do versículo de número 28 diz que esta aparência é a aparência da glória do Senhor. E aqui Ezequiel, quando vê isto, cai com o rosto em terra e ouve a voz de quem fala com ele. Ezequiel, para enfrentar as grandes dificuldades da vida, tem que ter uma visão da aparência da glória do Senhor. Para vencer os seus grandes desafios, para vencer as suas lutas, Ezequiel precisa contemplar a glória de Deus. E a pessoa que Ezequiel vê aqui, irmãos, é a segunda pessoa da Trindade, é o Senhor Jesus. Então Ezequiel, lá no Antigo Testamento, tem a visão da glória de Cristo. A visão da glória de Cristo. E ao olhar para o texto, a palavra do Senhor nos mostra que a visão da glória de Cristo nos revela que o Senhor é o Deus do trono. A visão da glória de Cristo nos revela que o Senhor é o Deus do trono. Versículo 26 diz, preste atenção, leia comigo, vamos lá, todos comigo? Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. A visão da glória de Cristo nos revela que Ele é o Deus do trono. Quando Ezequiel vê aquele firmamento nos céus, acima daquele firmamento há um trono, e há uma figura como que de homem, querido amigo e irmão. E quem se torna homem na Trindade sem deixar de ser Deus, é a segunda pessoa da Trindade, é Jesus. Então Ezequiel, para enfrentar os seus dilemas, as suas lutas, as suas aflições, as suas dificuldades, precisa reconhecer que Jesus está no trono. Precisa reconhecer que Ele é soberano. Precisa reconhecer que nada acontece na nossa vida fora do decreto, fora da permissão, fora da determinação, fora da vontade do Senhor. Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Quem teve visão semelhante foi o profeta Isaías. Ele conta para nós no capítulo 6 da sua profecia o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e cantavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o Evangelho de João nos conta que quando Isaías teve essa visão, ele viu a glória de Cristo. A visão da glória de Cristo nos revela que Ele é o Deus do trono. Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas.
Meus queridos irmãos e irmãs, um dos maiores pensadores dos Estados Unidos da América, considerado até os dias de hoje o maior filósofo daquela nação, e também o maior teólogo, foi o reverendo Jonathan Edwards. Jonathan Edwards viveu no século XVIII e foi pastor da igreja de Northampton, em Connecticut, que era a maior igreja do interior dos Estados Unidos. E Edwards era um exímio teólogo e um exímio pensador, uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade. Edwards entrava no seu gabinete às 5 da manhã e só saía do seu gabinete às 5 da tarde, estudando o dia inteiro. Uma mente brilhante. Até os dias de hoje, quando você vai ler Jonathan Edwards, você precisa ler com muita atenção, senão você não consegue captar a sua linha de raciocínio. Ele era um homem de muito estudo e de muita oração. Enquanto ele foi pastor naquela região em Northampton, Deus mandou vários avivamentos à igreja dele. Uma vez ele foi pregar um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, e pregou num domingo e nada aconteceu. Mas no domingo seguinte ele pregou na cidade de Enfield o mesmo sermão. E ele pregava sobre o inferno, e ele dizia o seguinte: pecadores, vocês só não são lançados no inferno neste momento porque a mão do meu Deus lhe sustenta. Vocês estão caminhando por um fio de linha muito tênue, e se o fogo chamusca esse fio de linha, vocês vão cair no inferno nesse exato momento. E enquanto ele lia o seu sermão com uma lamparina do lado, o Espírito Santo visitou a igreja com uma grande convicção de pecado. E as pessoas que estavam ouvindo aquele sermão ficaram com tanto medo de cair no inferno, que começaram a agarrar-se nas colunas da igreja para tentar não cair no inferno. E naquele dia houve grande comoção. E muita gente creu em Cristo Jesus. E Deus usou muito esse homem, grande teólogo, mas homem de muita oração. O reverendo David Martin Lloyd Jones, no seu livro Os Puritanos, conta que certa vez, Jonathan Edwards, como fazia toda a tarde, no final da tarde ele com sua querida Sarah Edwards montavam a cavalo. Depois de um dia de estudo, iam passear e orar na floresta de Connecticut. Mas ele conta que um dia ele foi sozinho e foi ter um tempo de oração. E ele conta que enquanto ele orava, ele teve uma percepção, como que uma visão da glória de Cristo. E ele conta que ele ficou tão impressionado com a percepção da glória de Cristo em sua soberania, em seu poder, em sua grandeza, em sua soberania e majestade, que ele chorou ininterruptamente por 2 horas seguidas. E ele conta que ele se perdeu na floresta de Connecticut, na qual ele havia crescido, e a conhecia como a palma da sua mão. Esse homem dizia, Jonathan Edwards: eu gosto de atribuir a Deus soberania absoluta. Nada, exatamente nada, acontece na nossa vida fora da vontade do Senhor. Nem sequer um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão do Senhor, porque Ele disse que todos eles estão contados. Então eu gostaria de dizer a você que nada na sua vida acontece por acaso. Nada do que você enfrentou foi por acaso. Eu sei, pode ter doído demais, e o sofrimento pode ser imenso, mas quem te colocou nessa situação que você está enfrentando é o Deus soberano. É o Senhor Jesus, que está no trono e domina sobre tudo e sobre todos. Nada na sua vida acontece por acaso. Lá em Lamentações 3:3, ele diz que não aflige de bom grado aos filhos dos homens. Se o Senhor está permitindo que você passe por uma aflição, ainda que seja doída, porque Ele te ama. E o objetivo dessa aflição lá no final vai trazer bênção para a sua vida. Então não se desespere, não se angustie, não arranque os poucos cabelos que você tem na cabeça. Não, em nome de Jesus, o seu Deus está no trono. Se você quer contemplar a glória de Cristo, saiba que Ele é soberano e Ele está no controle do universo e está conduzindo todas as coisas para a sua glória. Nada toma o Senhor Jesus de surpresa, nada. Ele é o Deus do trono. Portanto, confie nele, descanse na sua soberania e entenda que tudo que vier a acontecer com você é exatamente o melhor que poderia acontecer.
que você confie na soberania do Senhor, que você descanse nele, e que você se lembre e reconheça que o seu Deus está no controle de tudo. A visão da glória de Cristo nos mostra que Ele é o Deus do trono. Confie na soberania do Senhor. Mas ao olharmos para o texto da palavra nesta noite, o Senhor continua a abrir os nossos olhos. E a minha oração é que o Senhor escancare também as janelas da sua mente, abra os portões do seu coração e deixe os seus olhos espirituais bem abertos para que você contemple a visão da glória de Cristo. A visão da glória de Cristo nos revela que Ele é o Deus do trono, mas a visão da glória de Cristo nos revela que Ele é o Deus do fogo. A visão da glória de Cristo nos revela que Ele é o Deus do trono, mas a visão da glória de Cristo nos revela que Ele é o Deus do fogo. Olhe comigo, assim diz a palavra do Senhor. Depois que ele viu aquela figura semelhante como homem, diz assim o versículo 27: via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. A visão da glória de Cristo revela que Jesus é o Deus do fogo. Quando ele tem a visão do Cristo glorificado, o texto diz que aquele ser glorificado brilha como um metal brilhante em sua glória, e ele está ardendo em chamas dos lombos para cima, da cintura para cima. Mas ele também olha e vê aquela figura brilhante dos lombos para baixo, da cintura para baixo, e ele está ardendo em chamas. E você vê um resplendor de glória ao redor do Senhor. O texto está dizendo que o nosso Senhor é o Deus do fogo, é o Deus que arde em chamas. E quando você olha para a Bíblia, o que é que significa, pastor? O que é que significa fogo na Bíblia? Fogo na Bíblia significam duas coisas, três coisas, melhor dizendo. Fogo na Bíblia significa poder, fogo na Bíblia significa purificação, e fogo na Bíblia significa juízo. E nós podemos ver essas três coisas em Jesus. Quando Isaías vê a glória do Senhor, ele nos conta lá no capítulo 6, ele diz: ai de mim que sou perdido, sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que um anjo voou e tirou do altar do Senhor uma brasa de fogo com uma tenaz e tocou os lábios de Isaías e disse: porque ela tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Fogo significa purificação. Significa que se Jesus é o Deus do fogo, Ele então deu sua vida na cruz para nos salvar de nossos pecados. E Ele então nos toca com o seu sangue e nos purifica de todos os nossos pecados. E quando o poder do seu Espírito alcança a nossa vida, nós somos regenerados, cremos em Jesus e somos purificados de todos os nossos pecados. Jesus é o Deus do fogo, Ele purifica você dos seus pecados. Mas fogo também significa poder. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja lá em Atos capítulo de número 2, é que cada um falava um idioma distinto. A Bíblia diz que apareceu numa visão línguas como que de fogo sobre a cabeça deles. Você via formato de línguas de fogo quando o Espírito Santo cai sobre a igreja. E fogo naquele caso simboliza poder, mostrando que quando o Espírito Santo enche a igreja, ele dá poder a ela para pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus Cristo é o Deus do fogo. Ele purifica os nossos pecados e Ele tem todo poder para nos encher, para nos abençoar, para nos usar para a glória dEle. Mas fogo na Bíblia também significa juízo. A palavra de Deus diz que no último dia o Senhor lançará no lago de fogo e enxofre Satanás com todos os seus anjos e todos aqueles que rejeitaram o nome do Senhor Jesus. Fogo significa juízo. Quem estiver no inferno vai arder em chamas eternamente.
recebendo o peso da ira de Deus. Fogo é juízo, irmão. Quem aqui já queimou um dedinho sequer na cozinha sabe do que eu estou falando. Quem já encostou numa panela quente? Eu me lembro quando eu era menino lá na minha região, um homem estava perto de um combustível e no momento de fogo o combustível caiu no corpo dele e ele saiu gritando pela rua até morrer queimado. Algo terrível. Fogo destrói. E no inferno vai ser pior ainda, porque o sujeito vai ser queimado eternamente e vai sentir a dor do fogo eternamente, e a sua destruição vai ser contínua, e ele não vai ter opção de arrependimento. Jesus Cristo é o Deus do fogo, Ele é o que purifica dos pecados, é aquele que nos dá poder para pregar, e é aquele que vai exercer juízo contra aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Eu gostaria de recomendar a você, se você puder ler no futuro, um livro que não é fácil de achar. O nome desse livro é Avivamento na África do Sul. E conta como Deus enviou um grande avivamento na década de 60 entre a tribo dos Zulus na África do Sul. E conta a história do reverendo Errol Stigen, um pastor de igreja reformada, que na África do Sul, descendente de holandeses, são presbiterianos. E ele ministrava para várias tribos de Zulus negros, e ele um homem branco, de descendência holandesa. E ele pregava o evangelho, mas ele não via efeito nenhum no seu ministério, sendo ele um evangelista. E depois então de 10 anos de ministério naquela região, ele queria desistir de tudo. E ele então orava a Deus. Esse livro foi traduzido para o português pelo reverendo Augusto Nicodemos. E então ele estava querendo entregar o seu ministério ali. E de repente então uma mulher, cuja filha estava possessa de demônios, chegou para o reverendo Errol Stigen e perguntou: o seu Deus tem poder para fazer tudo aquilo que ele quiser? Ele disse: tem. Pois minha filha está endemoniada, o seu Deus pode libertá-la? Ele disse: pode. E o pastor largou tudo que tinha, e aquela mulher já tinha sido amarrada várias vezes por corrente, arrebentava a corrente, e amarrada por arames, os arames cortavam a pele dela, e ela, possessa de centenas de demônios, dizia os maiores impropérios e xingava os maiores palavrões que você pode imaginar. E o reverendo Errol Stigen parou tudo que estava fazendo e foi para uma fazenda orar por aquela mulher, e ele ficou ali durante uma semana orando e jejuando e não conseguiu expulsar o demônio. Diz que a mulher batia no chão, pá! Quando ela batia no chão, parece que a casa tremia, e ela, amarrada, proferia as maiores blasfêmias contra Deus, contra Jesus, possuída por diabos. E ele saiu dali disposto a largar o seu pastorado. Mas antes disso, ele chamou a sua igreja e resolveu, no verão daquele ano, ler o livro de Atos com a sua igreja. E cada dia eles leriam um capítulo e orariam de manhã e à noite, clamando a intervenção e o poder de Deus sobre a vida deles. E ele diz que Deus começou a quebrantar a igreja. E aí um dia ele disse que estava orando na sua igreja, que ficava do lado da quadra de tênis, da principal quadra de tênis da cidade, e lendo o livro de Atos de manhã e de noite. Então ele viu que o prefeito da cidade e o delegado chegaram para jogar tênis, ambos homens brancos. E ele, orando com aqueles crentes de origem negra, ele teve vergonha. E ele diz então que se levantou para fechar a janela, para que eles não o vissem de joelho, orando com aqueles negros. E ele diz que naquela hora ele teve convicção de que o Espírito Santo lhe colocava na alma: se você fechar essa janela, você está fechando a janela do seu coração para mim. E então ele foi obrigado a cair e reconhecer que, mesmo sendo pastor de uma igreja composta de irmãos negros, ele era um terrível racista. E ele disse que aqueles dias foram dias de reconhecer tremendamente o seu pecado. E confessando o seu pecado a Deus, então, aquela igreja foi quebrantada, foi convicta, e Deus os encheu do Espírito Santo, irmãos. E aquele povo começou a sair dali e a pregar com poder, porque muitos dos Zulus se diziam convertidos a Cristo, mas na hora da dificuldade voltavam para as suas feitiçarias e para os seus demônios. E o Espírito Santo converteu aquelas pessoas daquela região,
e de repente centenas de pessoas ouviram o Evangelho e creram em Jesus. E naquele avivamento Deus fez coisas que nós não imaginávamos, e Deus fez coisas grandiosas ali. E pessoas, amados amigos e irmãos, que iam para aquele lugar sem estardalhaço, sem exagero, sem esse barulho do pentecostalismo brasileiro. As pessoas chegavam ali e oravam por enfermos, e muitos enfermos foram curados. Pessoas que não podiam ter filhos foram curadas. Um pastor muito conhecido no Brasil, que não podia ter filhos, visitou Coassis Abanto, e ali oraram por ele. E ele voltou daquele lugar, e a sua esposa teve 4 filhos depois disso. Deus fez uma obra preciosa, preciosa. Deus visitou com cura, irmãos. Eu não vou citar o nome do pastor, porque todos vocês conhecem. E Deus fez uma obra preciosa naquele lugar. Mas quando você chega ali, reverendo Hernandes esteve lá. É um templo para mais de 3.000 pessoas, construído no nada. As pessoas com santo temor e reverência. Um culto marcado com decência e ordem. E a presença de Deus se manifesta ali. E em determinado momento do livro, reverendo Augustus conta que depois que o avivamento veio, levaram para os irmãos da igreja e para o reverendo Erlo Stigen, aquela mesma mulher, possessa de mais de 150 demônios. E agora, depois que eles estavam quebrantados e cheios do Espírito Santo, o pastor foi orar por aquela menina. E quando eles oravam, pedindo a Deus que a libertasse, os demônios gritavam: fogo, fogo, nós sentimos o fogo de Deus, parece que Ele está nos queimando com o seu próprio fogo. E os 150 demônios foram tirados daquela mulher, que, convertida a Cristo, dedicou a sua vida a servir ao Senhor. Tudo isso está lá no livro Avivamento na África do Sul. Meu querido amigo e irmão, quando Cristo manifesta o seu poder na igreja, o demônio não pode resisti-lo. Ele purifica a nossa vida. Ele nos enche de poder para pregar. E Ele faz com que o inimigo bata em retirada em nome de Jesus. Eu quero lhe perguntar nesta noite, se o Senhor Jesus é Deus de fogo, há alguma impureza na sua vida que precisa ter contato com o poder de fogo deste Senhor purificador? Se o Senhor Jesus é Deus de fogo, você tem pedido a Ele para te encher deste poder para pregar o Evangelho? E você tem clamado a Ele: Jesus, destrói todas as impurezas da minha vida, me perdoa dos meus pecados e me faz mais parecido contigo. Que a tua brasa toque na minha vida e que eu seja purificado em nome de Cristo Jesus. A visão da glória de Cristo é a visão do Deus do trono, mas é a visão do Deus do fogo. Que o Espírito de Deus toque a sua vida, purificando você dos seus pecados, te enchendo do poder dele para pregar e fazendo com que você odeie o pecado na sua vida, em nome de Jesus, amém. Você já tinha visto a glória de Cristo desta maneira? A visão da glória de Cristo é a visão do Deus do trono. A visão da glória de Cristo é a visão do Deus do fogo. Mas talvez você me diga: pastor, o que mais há para que eu contemple a glória de Cristo? Abra bem seus olhos e creia. A visão da glória de Cristo é a visão do Deus do trono, é a visão do Deus do fogo. Mas a visão da glória de Cristo é a visão do Deus do arco. A visão da glória de Cristo é a visão do Deus do arco. Vamos ler versículo de número 28. Versículo 28. Vamos ler todos comigo? Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra
e ouvia a voz de quem falava. Quando Ezequiel vê, no trono há um arco, e o arco que está ali é como o arco que aparece no dia de chuva, diz o texto, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Quando ele viu o Senhor sentado num trono de safira, de pedra valiosíssima, a sua presença, o seu corpo era como um metal ardendo em chamas, e ao redor daquele trono e da presença do Senhor havia um resplendor de glória, como que de um arco-íris. E se você se lembrar, talvez você não saiba disso, mas Deus criou o arco-íris depois do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 9. Quando o homem, depois de ter visto a terra ser destruída e toda a humanidade ser destruída, Deus faz uma aliança com Noé, de que não vai nunca mais destruir o mundo através de águas e através de dilúvio. E Deus diz que a prova de que a sua aliança é eterna é que todas as vezes em que vier a chuva, você verá desenhado no céu o arco de Deus, o arco-íris. O arco-íris é um sinal de que o Senhor é fiel. Talvez você achava que o arco-íris é uma propriedade do movimento LGBT. Não. É uma tentativa de usurpação. O arco-íris foi criado por Deus. E toda vez que chove, você olha para o céu, o arco-íris quer dizer que Deus é fiel, que Deus nunca mais vai destruir a terra através de dilúvio. Deus é fiel. Que bênção maravilhosa. Quando você vê a chuva cair e o sol brilha e brilha o arco-íris, você pode se lembrar que Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. Eu, por diversas vezes, quando vejo o arco-íris no céu, me vem à mente o hino que diz: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Deus é confiável. Quando você lê lá no final de Josué, quando a Bíblia diz que o povo possuiu a terra, a palavra diz que nenhuma só das promessas do Senhor para o seu povo falhou. Tudo se cumpriu. Quando você olha para o nascimento de Jesus, irmãos, é fenomenal. A Bíblia fala que ele ia nascer, querido amigo irmão, em Belém, ele nasce em Belém. A Bíblia fala que apareceria a estrela no céu, e aparece a estrela no céu. Ah, querido amigo irmão, a Bíblia diz que ele seria filho de uma virgem, e ele foi filho de uma virgem. A Bíblia diz que quando adulto ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho, e ele entrou montado em um jumentinho. A Bíblia diz que ele morreria na cruz e pagaria os pecados do seu povo, e ele morreu na cruz e pagou os pecados do seu povo. A Bíblia diz 700 anos antes que ele seria sepultado na sepultura de um homem rico, e ele foi sepultado na melhor sepultura de Jerusalém. A Bíblia diz que ele ressuscitaria ao terceiro dia, e ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele nos daria o Espírito Santo, e ele nos deu. Ah, querido amigo irmão, tudo que o Senhor promete na sua palavra, ele cumpre. A Bíblia diz que ele virá em glória, e nós sabemos que ele virá, porque ele cumpre a sua palavra. E ele prometeu que nunca deixaria você, jamais te abandonaria. Ele prometeu que se você se arrependesse dos seus pecados e cresce, ele te perdoaria de todos os seus pecados. Ele prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu. E ele prometeu que tudo que acontecesse com você cooperaria para o bem da sua salvação. Ele prometeu que nada pode separar você do amor de Deus. É como Paulo diz em Romanos 8: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Nada separa você do amor de Jesus. Portanto, confie na palavra de Deus. Confie na graça de Deus. Confie na bondade de Deus. Porque o seu Senhor é o Deus do arco. É o Deus que cumpre a sua palavra. É o Deus que abençoa a sua vida. Eu já disse aqui na igreja que eu sempre, quando vivi no Chile, viajava muito, porque o nosso seminário tinha que ministrar cursos nas províncias. Então eu lecionei de norte a sul do Chile. E eu tinha um golzinho naquela época, no ano 2003, e botava os CDzinhos de Marcos Witt ali, escutando tudo. E uma das músicas dele que eu mais gostava, ela dizia assim em espanhol: Deus de pactos, que guardas tu promessa, que cumples tu palavra, que guias mi destino. Deus de pactos, confio em tus promessas, descanso em tu palavra, por tu graça estou aqui. No português seria, né? Deus do pacto, que guardas tua promessa, que cumpres tua palavra, que guias meu destino. Deus do pacto, confio em tua promessa, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Se você crê em Jesus, Deus está em aliança com você. E Ele vai cumprir todas as promessas dEle na sua vida. Ele vai realizar todos os propósitos. Ele vai levar você para a glória. Ele vai fazer de você alguém parecido com Jesus. A vida do lado de cá do céu não é fácil, mas Deus mandou o seu Filho para morrer numa cruz e nos salvar. E o Senhor nos mostra nesta noite que se nós queremos ser vitoriosos em todas as situações, nós temos que ter essa visão da glória de Cristo. A visão da glória de Cristo nos mostra que Ele é o Deus do trono, o Deus do fogo e o Deus do arco. Nos mostra que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é confiável. Portanto, depois que Ezequiel teve aquela visão, ele caiu como morto, humilhado na presença do Senhor. Se você ouviu essa mensagem nessa noite, se humilhe na presença do Senhor. Diga: Senhor, eu conheci mais o Senhor. Perdoa os meus horríveis, feios e tristes pecados. Deixa-me contemplar com fé a tua glória. Deixa-me conhecer-te mais. E molda-me a imagem de Cristo Jesus, para que eu viva para ti e não para mim, porque o Senhor me comprou com seu sangue na cruz do Calvário. Ezequiel viu a glória do Senhor e se prostrou. Você hoje vê a glória do Senhor na pregação. O que você vai fazer? Que você se humilhe nesta noite e peça perdão a Deus por todos os seus pecados e diga: Jesus, muda a minha vida. Eu não posso continuar da maneira que estou. E a minha oração é que o Senhor mude os seus pecados e que você confie na soberania dEle, e que o poder do Espírito te encha, e que você viva um relacionamento como aquele que de fato confia na fidelidade do Senhor.